Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Influência com Sotaque e estou com duas mulheres que eu estava ansioso para conversar, mulheres potentes, mulheres que movimentam um mercado gigantesco da cervejaria e que realmente fazem história, têm feito muitos cases bacanas, a gente vai falar um pouco sobre todos eles, mas principalmente mulheres que têm a raiz cearense. E quando eu soube disso, eu já até relaxei, assim, já fiquei muito em casa, fiquei muito feliz, porque são duas cearenses de sangue raiz, né? Isso eu tô vem com Cissa aqui, então eu tô muito feliz de ter vocês. Vocês são mulheres, assim, que eu acompanho mesmo. Quando eu cheguei há pouco tempo, há 3 anos atrás aqui em São Paulo, eu entrei no LinkedIn e fiz um caderninho, assim, de pessoas que eu queria conhecer, falando sério. E vocês estavam nele, assim. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A honra é nossa de estar aqui falando com você. É de verdade, eu tô muito feliz de estar com vocês e ter esse espaço. Até porque eu tô com uma pessoa aqui que trabalha de uma forma global. Eu quero falar sobre Brasil, quero falar sobre isso, mas também quero falar sobre regionalismo, que eu acho que é fundamental, ainda mais quando a gente fala de um produto que o brasileiro é apaixonado. E que cada sotaque fala de um jeito muito específico. Então sejam muito bem-vindas. Muito Obrigada. mesmo. Obrigada muito feliz pelo de estar convite, aqui. Sinceridade. Eu acho que imaginava também uma honra estar aqui e uma honra maior ainda saber que você é cearense e que está liderando toda essa transformação. Então, uma honra enorme. Obrigada. Nossa, eu quero começar sobre isso. Assim, a gente tem um estudo que fala sobre a mudança de gerações, né? A geração X, Millennium, Gen Z. A gente entende e percebe que os Gen Z hoje têm muito mais pertencimento e orgulho da raiz deles. Até porque acho que todos nós do movimento publicitário, de bater na diversidade, de trazer realmente o sotaque como um asset da sua originalidade, tá dando para essas pessoas uma nova construção de valor da sua própria essência. Mas nós entendemos, e os pais de vocês, que tinham que sair do Ceará, que tinham que sair, que tinham que conseguir buscar um caminho, que tinham que ir para fora para conseguir ter oportunidade. Eu ainda passo um pouco por isso, porque realmente o nosso mercado está aqui. E hoje a gente percebe que tá mudando. As pessoas não querem mais mudar o seu sotaque para poder serem aceitas. As pessoas estão entendendo o poder e o asset que isso traz de você ser você, de você ser autêntico. Mas foi diferente dos pais de vocês. Vocês que são nordestinos de sangue, o que é que vocês sentiam desse movimento dos pais de vocês quando veio para São Paulo? O que é que eles davam para vocês de base cultural que vocês carregam até hoje? Quer começar? Pode ir. Bom, no meu caso, a minha mãe se apaixonou por um paulista, né? Então foi o amor que trouxe ela pra cá. Ela tinha 19 anos, bem novinha. Então ela é cearense, fazia faculdade no Recife na época e pegou uma carona com meu pai, coisas que hoje em dia, né, você nem imagina. Não existe. Se apaixonou, casaram em 6 meses e ela veio. Então minha mãe sempre foi... se for pensar, né, com 19 anos, sair do Ceará, casar com um paulista, eu fiquei pensando como que ela conseguiu convencer meu avô, né? Daquela época. Daquela época ainda. Aos 22 anos já tinha eu, aos 20 e poucos já tinha minha irmã, então assim, coisa que eu nem imaginava quando eu tinha a idade dela, né? Já ter 2 filhas. E também com 20 e poucos anos, meu pai foi expatriado para São Francisco e eles foram juntos e minha irmã tinha 20 dias. Então, assim, era um casal bastante animado e corajoso. Uma vida agitada. Muito. Agitados. Mas uma coisa que eu acho muito legal desde pequena, eu sempre tive muito vínculo com a minha família. Eu tenho família tanto no Ceará, quanto no Paraíba, quanto em Pernambuco. Então, principalmente com a turma do Ceará, que são os irmãos da minha mãe, meus primos diretos, minha avó. Férias juntos. Meu avô, era todas as férias. Era assim, férias de julho, era o mês inteiro lá, minha avó ficava doida. Passava Janeiro por isso também na a fazenda, gente ia. todo mundo junto. Então, assim, Beach Park, a gente ficava maluco, né? Assim, carteirinha mensal, assim, pra gente poder ir. Então, a gente sempre teve muito contato, sempre foi muito próximo. E hoje sou muito próxima também dos meus primos, porque esse vínculo foi muito... Bem construído, né? Bem construído, né? E eu admiro muito. Minha avó foi gerente regional de vendas da Natura. Ela se separou do meu avô, foi uma mulher muito forte para a época de sair de uma vida de professora para virar gerente de vendas da Natura e estabelecer a regional de vendas lá. Então...
Uma mulher de trabalho mesmo, né? Sim, então foi muito disruptiva. Uma das grandes memórias que eu tenho é uma ativação dela de Páscoa para as revendedoras, que ela me vestiu de coelha e fez eu entregar Não acredito. Chocolate para todas as revendedoras. Então, minha memória, assim, minha conexão com a cultura nordestina é muito forte e de muita admiração, tendo na figura da minha avó uma grande guerreira e referência. Sim, você... No meu caso, assim, eu acho que eu tenho algumas palavras. Primeiro, orgulho e resiliência, porque acho que a minha história de família é bem diferente da Van. Meu pai saiu de casa com 14 anos para estudar, para ser alfabetizado. Então, ele morava, meu avô tinha um sítio, enfim, mas na época era importante ele saber tocar uma música e não necessariamente estudar, né? Ele tocava acordeon, enfim, de ouvido. Mas aí, no final das contas, o que aconteceu foi que meu pai estava num universo muito pequeno e sempre sonhou expandir. Só para você ter uma ideia, assim, Juazeiro do Norte é uma referência para o Crato, que é uma referência para Farias Brito, para uma referência do Assaré, para chegar onde meu pai nasceu. Então, assim, ele foi realmente desbravar esse mundo. E quando ele desbravou esse mundo, com 14 anos sendo alfabetizado, chegou um momento que ele falou, poxa, tá muito pequeno ficar no Crato. E aí ele veio para São Paulo, queria fazer medicina, não fez por uma questão financeira, porque ele tinha que se autossustentar, então ele trabalhava e foi fazer faculdade, ele fez economia, depois fez ciências contábeis e começou a puxar os irmãos e os filhos dos irmãos para estudar. Então ele foi quem trouxe isso e o que eu digo de orgulho e resiliência vem disso, né? Eu não ia para as férias sempre para lá porque não dava financeiramente, mas por outro lado a gente sempre manteve a relação e esse valor muito forte. Tanto que esse ano, até me arrepio, meu pai fez 80 anos e a gente reuniu os irmãos que estão vivos, todos na realidade, não sei porque eu falei, né? Todos os irmãos, depois de 20 anos. Nossa! E a gente fez uma surpresa pro meu pai. Meu pai chegou e esses irmãos que não se viam chegaram. E aí meu pai falava assim, mas então o que tá acontecendo aqui? Ele não tem mais sotaque, tá? Não? Não tem, porque com 80 anos ele veio pra cá, ele tinha 20 e poucos anos. E ele falava assim, e ele pegava pra minha tia, que é o meu tio Francisco, ele e a minha tia Lia, e ela é mais morena de pele, ele fala assim, Negalia, tu veio, Negalia, e apertava ela. Baixou o cearense. Pegava, apertava ela, daí pegava o outro, mas Dantas, você veio também. Chico, você tá aqui, Anchieta. Ele ficou, que daí ele não conseguia nem falar de tanta alegria. Nossa, eu me emocionei agora com essa história. E é uma história que me traz na raiz essa questão de luta, de vontade, de acreditar que é possível. E vem muito, até esse ano eu recebi uma premiação que uma das primeiras pessoas que agradeci foi minha avó, que ensinou, que nunca saiu da terra dela, mas que ensinou que tudo era possível. Meu pai me chama ela até às vezes de Chiquinha. Então, eu tenho orgulho, tenho um amor enorme e vejo a resiliência da gente que a gente Bacana, tem, né? gente. Assim, eu comecei com essa pergunta porque eu fui surpreendido, né, pelo histórico de vocês e eu adoro falar sobre a conexão. A conexão que a nossa raiz traz pra gente, né? E muitas vezes a publicidade, ela precisa entender que a gente vive num país continental. Quando a gente olha um pouco do cronograma do marketing, né, a gente sai daquelas mídias tradicionais que a gente entrava na TV e falava para todo mundo, que estava todo mundo olhando para lá. E hoje a gente fala muito para as comunidades digitais, né? Cada vez mais as pessoas estão se conectando com aquilo que elas se identificam. E o sotaque, o regionalismo, as comunidades digitais, elas são elos de conexão muito grande. E eu tenho certeza que nós todos que temos avós, pais que são cearenses, algo nos conecta àquele lugar. E é isso que é uma proposta, que é uma força muito grande que o sotaque traz, que é esse elo de comunicação. Na opinião de vocês, qual que é a estratégia mais clara para conseguir falar com todo esse Brasil? Quando a gente fala de marketing de influência, a gente entende, mas vocês têm cases muito quentes, muito fortes, e vocês também falam muito para comunidades, né? O trabalho da Amistel com a diversidade, está sempre patrocinando a parada, o orgulho LGBTQIA+, o trabalho que vocês fazem no Big Brother, que aí fala para todo lugar, e I am Amistel, né? Que é esse dia eu sou, te trazer essa provocação de identidade, eu acho isso muito rico. Então eu vejo que vocês são muito conectados com essa proposta de comunidade. Mas e como é que vocês veem a importância do regionalismo, de falar com todos esses sotaques?
Bem, eu acho que tem uma coisa muito clara que me pauta da forma como eu trabalho, que eu digo que existem os 3 Vs, que é verdade, velocidade e vivência. Boa. A verdade é porque, assim, você tem que ser genuíno. Se eu quero falar com regionalismo, não sou eu falando com o sotaque da novela das 9. A gente precisa falar com quem é da comunidade local, que é um pouco do que a gente estava no nosso bate-papo de aquecimento, falando sobre influenciadores, sobre pessoas, porque você consegue trazer conexão, relevância e algo verdadeiro. O segundo, que é velocidade, é que nos dias de hoje, você bem começou falando que antes a gente tinha o filme de TV, né? Então o filme de 30 é maravilhoso, ele ainda é muito importante. Só que ele não tem a celeridade e ele não tem essa conexão que a gente tem. Então essa velocidade e de se conectar com o que as pessoas realmente na região fazem são fundamentais. E por fim a vivência, e a vivência é essa conexão genuína, ou seja por experiência, ou seja por realmente você se conectar e gerar valor absoluto com aquilo. Então, eu vejo com essas pessoas. E o que eu vejo é que hoje a gente vem evoluindo dentro do portfólio de marcas que a gente tem muitas marcas regionais. Então, assim, Amstel é uma marca nacional, global. Esse nacional aqui agora. Devassa é uma marca que ela é mais do norte e nordeste. E depois a gente tem marcas que, quando eu começar a citar os nomes aqui, já foram nos anos 80, você não era nem nascido, grandes marcas, anos 90, 2000, mas era... Eu lembro de Skin Cariol. Kaiser. E Kaiser também. Aí você tem Glacial, você tem Skin no Grau. Então são marcas muito fortes e com relevância regional. Super. E a gente agora vai começar um trabalho, muito mais pro ano que vem, um trabalho de realmente se aproximar da região e falar com as pessoas localmente de forma genuína. Que legal. Porque o investimento, às vezes, que a gente já faz gigantesco, não vai conectar, não vai gerar vivência. Identificação, não cria comunidade. Não vai gerar a verdade que eu falei. Então é fundamental, esse tripé que eu brinco. Eu adorei esse tripé. É verdade, velocidade e vivência. E vivência. Achei genial 3 isso. vezes. Vou usar. Eu construí, pode usar. Eu construí isso uma vez numa apresentação de convenção, que eu precisava explicar e ficou. Faz uns 5 anos que eu falo. E na realidade o que eu acho super legal é porque a gente vai conseguindo e mais do que tudo a gente vai aprendendo. Porque quando a gente começa a ver, você fala assim, gente, o que sou eu aqui? Apesar de ser filha de cearense, filha de mineiro, moro em São paulistana, né? É. O que eu acho que o mundo é o nosso umbigo. Não, a gente vai aprender nesse Brasil maravilhoso. Então é uma Quanto troca mais eu linda. viajo, mais eu fico impactado com esse país. É. E eu ia te perguntar isso, Van. Quando você se tornou global, o que é que você viu que você não via? Olha, eu acho que tem uma receita... antes de eu responder essa parte, tem uma receitinha que eu acho que funciona independente de qualquer coisa, qualquer relacionamento na vida, que pode ser relacionamento amoroso, amigo, profissional ou marca e cliente. Né? A Cissa falou uma palavra que acho que é uma das minhas palavras favoritas que existem, que é relevância. Né? Eu até, ano passado, eu fiz um TEDx e eu falei sobre isso na palestra, que você precisa buscar ser relevante para você ser lembrado, para você ser escolhido, seja para o seu amigo ligar para chamar para sair, seja para alguém chegar numa prateleira e escolher você, né? E acho que a receitinha bem básica para mim da relevância ela também ela deriva em mais 2 outras palavras, que é ouvindo e servindo. Porque no fim das contas, quando você está ouvindo, é você absorvendo o outro vindo. Boa. E quando você está servindo, é o que você é a partir do que o outro te ofereceu. Né? Então, eu vou servir você, eu vou ser a partir do que você me trouxe. Então, quando eu olho para a Amstel, tanto no Brasil, né, o trabalho que a Cissa está fazendo, quanto ao redor do mundo, eu vejo Amstel buscando cada vez mais ser relevante na vida das pessoas. E quando eu assumi essa posição global, eu percebi que existe, né, dentro da verdade, existe a verdade da marca, né? A marca, ela nasceu em Amsterdã, é um lugar onde todo mundo é bem-vindo, é um lugar de respeito, de tolerância, de essa diversidade. é a verdade, de diversidade Livre. Da marca, mas tem um ponto que você precisa se conectar com o lugar que você está chegando. Então, o que a gente aplica aqui no Brasil é diferente do que eu aplico na China, que é diferente do que eu faço na África do Sul, que é diferente do que eu faço na Espanha, porque o contexto é diferente. Então, não adianta também eu só ouvir e servir
com uma receitinha só. Eu preciso botar o contexto em perspectiva. É quase como você pegasse a cultura do negócio e adaptasse em cada lugar. E não adianta você, né? Acho que não adianta você querer aplicar uma receita padrão, ou eu pegar, puxa, isso daqui, né? Brasil hoje é o maior país do mundo para a marca Amstel. Não adianta eu falar, funcionou no Brasil, peraí, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na China. Não, é outra coisa. E descendo isso, é o que a gente bate aqui. Funcionou em São Paulo, no Sudeste, não significa que vai funcionar no Norte, no Nordeste, ou no Sul, ou no Agro. Né? São contextos muito diferentes, né? Contextos diferentes. E hoje você pega o posicionamento da marca, que a marca ela fala muito de você fazer com que as pessoas se sintam confortáveis de serem elas mesmas e terem momentos relevantes com os amigos, momentos mais genuínos. Porque quando você tá com seus amigos é onde você realmente se sente você mesmo, se sente apreciado por ser só você, né? Uhum. A gente tira um pouco esse piloto automático da vida aí, todas essas máscaras que a gente carrega quando a gente tá com os amigos. Mas o que é amizade para cada uma das pessoas? Como que são A gente brinca que aqui em São Paulo a gente passa 3 meses para eu conseguir Se encontrar. colocar as agendas. Eu vejo minha família lá em Fortaleza, puxa, eles têm um ritual que, sei lá, Eu toda também. segunda é o caranguejo. Eu também toda não sei vejo o quê. toda quinta é o caranguejo. Eu Desculpa, vejo isso errei, também. já tá vendo? Eu tô fora, eu preciso voltar pra lá. Quinta é o caranguejo. É que eu vi esses dias. então. Eu falei, ai, gente, que saudade da quinta do caranguejo. Eu vi aquele caranguejo, me deu uma coisa. Pois então assim, e parece mais simples, com certeza tem outros desafios, Claro. né? Lá, mas não é a mesma coisa a forma como as pessoas se conectam em cada um dos lugares. Vale pro mundo, vale pro Brasil, que é quase um continente, como você Não, falou. e saber, por exemplo, é legal a gente falar disso, que a quinta do caranguejo, eu, pelo menos, sempre tomo com cerveja. Uhum. Olha Que como, bom, né? olha como, não, lógico. E Ainda olha como isso muda até a percepção das quintas-feiras no Ceará. Para uma marca de cerveja, é muito louco a gente pensar num país tão grande assim, é quase esquizofrênico se você for ficar pensando em cada coisa, é muita coisa, é muita variante, é muita percepção. Imagina globalmente, né? Porque o Brasil é como se fossem vários países dentro dele, né? Então é mais louco ainda, talvez, pensar assim. É muito louco e é muito engraçado como o Brasil sempre surpreende, né? Quando a gente mostra o Brasil para o mundo. Porque a própria história, né, da empresa, ela tem sido muito bem sucedida no país em diversos segmentos. E aí o pessoal fica super curioso, mas como? O país é tão grande, né? Como que vocês conseguem e tal? Então eles são sempre chamados para falar, vem aqui contar, né, a história, contar o benchmark, contar como é que vocês estão fazendo aí pro mundo. Conta aí pra gente como é que vocês estão fazendo aí. Bem, eu peguei a cadeira dela 6 meses atrás, que eu sou nova na empresa. Então, ela, bobear, se eu falar besteira, ela corrige aqui. Mas, na realidade, acho que tem muito da gente ter... existe um ponto que é super importante, porque quando a gente está falando da marca e aí das especificidades regionais, a marca ela tem que ter um norte muito claro, né? Como mensagem. Qual é a principal mensagem que a gente quer construir? Isso é o centro da estratégia. Isso é muito claro e é isso que a gente vai falar. Depois, porque senão a marca fica inconstante. Com a variante que você vai E ter em aí cada lugar, dentro daquela exatamente. mensagem. Então, assim, eu tenho que garantir... Quase um funil, né? Exatamente, tem a consistência, né? O que eu quero, de que essa consistência tem que ser uma mensagem que entregue uma relevância, que conecte com o consumidor, e depois a forma que a gente vai fazer, aí sim a gente se adequa com as visões regionais. E a gente tem uma grande vantagem do país continental como é esse, que a gente tem um ganho de escala natural, porque a marca está crescendo no Brasil, então o consumidor vai experimentando, você vai ganhando distribuição, você vai aumentando a frequência de consumo, sempre, óbvio, de forma consciente e respeitosa, mas a gente vem trabalhando essas alavancas justamente como alavanca de negócio. Depois tem uma alavanca de marca, que é justamente essa conexão regional, mas garantindo sempre uma mensagem central. Uhum. E para isso, a gente tem várias formas. Não dá para sempre ser no granular, né? Tem plataformas que são importantes, por exemplo, Libertadores. Eu ia falar disso. Libertadores, assim, a gente está vivendo hoje o mata-mata agora, que é um tema super forte, e a gente vem aquecendo essa conversa. E quando você aquece essa conversa, você fala com uma comunidade muito ampla no Brasil. Muito. E que consegue trazer também muito do que a gente fala do ser você mesmo, que a gente tem falado que torcer liberta. Então, você tira Boa. o que é melhor de você e você comunica isso dessa forma. Então, a gente achou de uma forma uma mensagem central que a gente quer. Que conectava com o Conectar propósito. com o que a gente quer nessa plataforma. E a gente tem descido daí
por isso que a gente chama dos fãs, dos fandoms, né? Então, ontem a gente fez uma comunicação direcionada que pegava o pessoal do Botafogo de São Paulo, que o jogo foi ontem. Uhum. Depois, Fluminense e Atlético Mineiro. Óbvio que reverbera para todo mundo, mas você consegue gerar essas conexões genuínas. Então, da mesma forma que a gente faz isso com as plataformas e, nesse caso, com os times, a gente consegue fazer isso também de forma regional. E é engraçado porque vocês têm sempre, como você falou, esse elo, porque eu fico imaginando, quando vocês fazem um trabalho muito forte na parada gay, por exemplo, vocês adquirem um público que vai seguir vocês. E aí depois vocês estão postando sobre Libertadores, mas vocês também não podem perder aquele público que vocês conquistaram. Qual que é o desafio de você conseguir manter tantos públicos diversos dentro desse mesmo? É esse elo, talvez, de falar esse asset da liberdade, de ser você? Chegou no ponto. É uma marca que é progressista. É uma marca que respeita. Então, isso precisa ser construído dessa forma, né? A gente vive hoje num mundo extremamente polarizado, a gente sabe o quanto que isso é difícil, mas, por outro lado, é uma marca que respeita, tá no seu DNA, e do que a gente estava conversando em off também, é no mínimo que a gente tem que fazer na vida de todos hoje, né? Então, é uma forma da gente conseguir construir e manter consistência. E não é só falar em junho. É o que a gente faz para a comunidade. Então, tem uma grande parceira nossa, esses dias eu estava com ela no telefone, a Van começou um trabalho lindo sobre retificação de nomes o ano passado. Né? Raquel Virginia. E a gente veio construindo, estava com ela esses dias, a gente olhou, putz, olha, todos os casos que a gente construiu e que a gente começou, a gente está conseguindo, falta um ou outro. Então, assim, começou o trabalho de quê? De retificação dos nomes. Dos nomes das marcas. Não, das pessoas. Das pessoas. Das pessoas trans que queriam retificar os nomes. Ah, tá. Agora que eu entendi. Incrível. Vocês começaram esse trabalho, isso no ano passado. Foi há 2 anos atrás. A marca levou um cartório pela primeira vez pras ruas. É muito engraçado. Ah, não, vamos contar esse case. Que legal. Não sabiam nem como... O cara do cartório falou, mas como assim? Nós vamos abrir na rua mesmo? Sim, é isso mesmo, É moça. isso mesmo. Tipo Central do Brasil. Como é que a gente faz? Foi na Feira da Diversidade, que faz parte do calendário da parada. Pensando nisso, né, que a Cissa também trouxe da gente... Tem uma mensagem central. A Amistel fala, né, que você pode ser você mesmo. A campanha I Am trouxe essa conexão, que tem a ver com o DNA da marca, que é verdade para a marca, porque é uma marca que fala sobre isso globalmente, né, de você poder ser você mesmo. Então, a plataforma que apoia a comunidade LGBTQIAPN+, ela é ampla. E uma das atividades que marcou muito foi quando a gente decidiu trazer, porque dentro da comunidade LGBTQIAPN+, tem a população trans que sofre com muito, se a comunidade inteira já sofre com preconceito, a população trans, né, o Brasil é o país que mais mata, infelizmente, ainda até hoje, pessoas da comunidade. E a gente falou, bom, vamos quais são as dores, né, das pessoas, o que elas gostariam, pensando, né, em como que a gente ouve as pessoas e fala, eu tenho um posicionamento, mas como eu coloco ele a serviço do que é relevante para as pessoas? E aí foi que chegou também junto, né, com o time que tá junto com a gente, assessorando sempre, essa ideia de fazer a retificação de nomes. E aí levamos um cartório para as ruas para retificar. E já foram mais de 1.000 pessoas atendidas, acho que ao longo desses anos, com nomes retificados. Meu Deus, que coisa incrível. No primeiro ano, a gente aprendeu que, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de ter os documentos originais. Uhum. Então, no segundo ano, a gente trouxe o Poupa Trans para junto com a gente pra ajudar facilitar a conseguir o processo. os documentos originais. Então, é uma Mas, coisa Van, como que é a liberdade de vocês de criar e de tomar risco? Porque, assim, a gente estava falando, até falei sobre isso no podcast anterior, assim, para você inovar, você precisa desmistificar a cultura do erro, né, que faz muito parte. A gente brasileiro tem muito medo de errar, né? Lá fora a gente já percebe que a cultura do erro é mais bem trabalhada. Depende do país, né? Depende do país. Não, realmente eu trabalhei fora, depende muito. Depende muito. Eu falo lá fora porque eu fui no Vale do Silício e eu bebi muito daquela fonte ali das startups, assim, nas e aquilo... startups do Vale do Silício. Aquilo ficou... Mas é legal falar disso, né? O mundo precisa estar mais aberto para essa cultura do erro, talvez. É engraçado você estar falando isso, porque a gente adicionou um parceiro nessa conversa de Libertadores agora, que é a Live, tem trabalhado com a gente sobre essa velocidade da cultura, né? E ali certamente você vai errar. Porque não tem como você sempre acertar, obviamente a gente tem muito mais acertos, mas a gente tem um radar cultural diário, que eu recebo 10 horas da manhã,
que o time tem autonomia suficiente para poder trabalhar. Eu vou contar, eu acho que esse é um caso que a gente está vivendo hoje. Autonomia para definir qual é o post que vai, porque se eu olhar, a gente já perdeu a velocidade da cultura. E no começo, a gente tinha gerado, sei lá, em um mês a agência gerou 30 ideias e eles aprovaram só 3. A gente, no mês seguinte, de 30, aprovaram 19. Já avançamos. E o que fez esse gap? Foi um dia que eu chamei eles de canto e falei, gente, vamos conversar aqui. Qual que tá sendo a dor que vocês estão sentindo? Mas eu não sei se a gente vai. Eu falei, primeiro, vamos se estruturar, né? Quem que tá com vocês nesse processo de aprovação? Coloca o jurídico. Faz um grupo de vocês com o jurídico. Vocês já sabem quais são as mensagens principais. E o principal, se errar, eu tô com vocês. E a gente pode tirar do ar. Mas vamos. Sensacional. E aí a gente entrou num ciclo super positivo e virtuoso. E agora as pessoas estão até orgulhosas e contam e repostam e falam. E isso tá virando até bench para outras marcas dentro, que a gente começou esse teste com Amstel, em Libertadores. E a gente tá vendo o resultado disso. E sem investimento de mídia, porque no fundo eu tô indo no orgânico. Eu tô dentro da cultura. E aí você tem que ser mais criativa ainda para poder viralizar e ser encaminhado. E se der certo, vai. Né? E a gente começou a entrar no TikTok, que é uma outra linguagem. É outro rolê. Então, e aí e a gente foi soltando a mão. E aí volta que você libera a criatividade das pessoas também. Super, porque se você tiver bloqueado para errar, se você só tem que acertar, você não cria. Não cria. E eu acho que uma das coisas que é muito interessante também, acho que a Heineken como empresa, no mundo inteiro, ela incentiva muito você fazer, aprender, testar, reaprender, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente às vezes faz que não nasce pronta, que você vai afinando, que você faz. A própria história que a gente falou agora do cartório, primeiro ano a gente enfrentou uma dificuldade, no segundo ano arrumou. E até para chegar num posicionamento como esse, você perguntou, como que você, né? Amstel é uma marca que não é parte central da estratégia dela, porque é o que a marca é. Então não tem como você entrar num contexto, voltando para a história de você entrar no contexto de um país que tem este contexto que o nosso país tem, e você não falar de diversidade. Simplesmente não tem como. Se você fala que é uma marca que permite você ser quem você mesmo, que quer momentos de conexão genuína com amigos e tal, como que você não vai ter isso como um pilar também? Então, não é uma onda, não é uma iniciativa isolada, é parte cultura. Do DNA. Então, e quando, óbvio, né, você pensa, poxa, os marqueteiros, às vezes eles... ou as empresas, ou os líderes, eles têm preocupação da forma como a gente faz? Claro que tem. Então, no backstage, né, a gente faz uma análise de risco, quais são os riscos, qual é a probabilidade de acontecer, qual o impacto, se acontecer o impacto é grande ou pequeno. E quando a gente entrou no posicionamento de diversidade para a Amstel, foi feita uma campanha lá atrás, a I Am What I Am, foi feito um grande mapeamento de risco, e eu me lembro da conversa com o presidente do Brasil, que ele olhou e falou assim, cara, temos que ir, não tem como o Amstel não falar disso, não tem como o Amstel não fazer isso. E olhando para trás, foi no momento que estava sendo discutida uma PL para proibir publicidade com pessoas da comunidade. A gente lançou a primeira campanha de cerveja só com elenco, no mês Pablo, da votação. Nossa, que era Pablo, né? Então, assim, a empresa, e isso vale pro mundo inteiro, a gente está discutindo outros países, outras coisas, e faz sentido, porque faz sentido para a marca, é verdadeiro para a marca. Então, não é só pular numa coisa que está na onda, é porque é verdadeiro, é porque é genuíno, é porque é humano e porque é Amstel, entendeu? Então não é superficial. Não. E assim, tem uma coisa sobre o inovar, o ser diferente, que eu estava até ontem com o time contando um pouco de um projeto que a gente vai fazer sobre criatividade, mas assim, o diferente vai te dar um frio na barriga e vai fazer com que a tua mão sue mais, mas é aí que você vai fazer o diferente, porque se for para fazer o mesmo... Tá tudo certo, aí a gente fica naquela publicidade bege que a gente estava conversando hoje cedo, né? Assim, para fazer o bege, né? Tem até uma taxa bege de Cannes que fala, se eu não me engano, você tem que investir 7,3 vezes a mais. Eu não me lembro o número exato, mas assim, quando você tem uma publicidade bege que não passa, na realidade é assim, 7,3%. Então, assim, no fundo, você precisa mover o ponteiro, você precisa subir a barra. E isso vai fazer. Aí a Van
trouxe o ponto. Tem que ter uma análise de risco, É isso porque que eu ia ninguém é falar. maluco. É isso que eu ia falar. Tipo, e pra você conseguir ser diferente, você tem que aceitar que tem que ser diferente. E não é só o marketing. Não pode ser igual. Né? Não é só o marketing. O que a Van contou do projeto que ela fez, brilhantemente, com certeza, falou com o presidente do Brasil e com outros stakeholders Lógico. extremamente importantes, porque é uma decisão da companhia. Uhum. Né? Uma decisão da companhia. A marca representa o que a companhia pode avançar. Então, isso é muito interessante. E Ivan, assim, por exemplo, hoje vocês têm um portfólio imenso de marcas, né? De cerveja, de um produto que é um produto igual, né? Obviamente, cada produto é diferente no sentido Vai saber. de consumo, mas assim, isso que eu quero saber, assim, como que as marcas não se canibalizam entre elas? É mais pela essa construção de comunidades, o que se baseia estrategicamente nessa construção de marketing essa fala para essa comunidade, essa fala para essa comunidade, essa fala para essa, se constrói em cima disso, é territorial a divisão, até de distribuição. Eu tenho muita curiosidade em saber como é que as marcas não competem, e até competem, mas não competem tão claramente para ter um portfólio que seja ganha-ganha, digamos assim. A gente tem o que a gente chama dos demand spaces, né? Que é o nosso mapa da mina, na realidade, né? Espaços de demanda, ocasiões. A gente olha quais são as necessidades, as ocasiões de consumo, e você cruza quase com um cubo, né? Onde você entende qual tipo de consumidor, porque nós passamos por diferentes momentos ao longo do dia, nem ao longo da vida, ao longo do dia. Você tem necessidades diferentes, né? Então, no fundo, tem um momento que a gente chama que às vezes é mais letting loose, que você vai querer ficar mais tranquilo, solto, se divertir, extravasar. E tem outro momento que tipo um carnaval, um show. Exatamente. E aí você tem uma marca dentro do nosso portfólio que vai direcionar e que vai atuar. Tem uma outra marca que talvez seja mais para um jantar a dois. Aí você vai ter uma outra marca. Tem uma marca que é para você se aparecer mais. E tem uma marca que você quer beber com seus amigos sempre, que é Amstel. Né? Então, no fundo, é tipo isso, né? É a marca para todo mundo, todo dia. É isso, e no fundo a gente vai construindo. Mas esse Tetris que você está falando, ele é fundamental, porque nasce da estratégia. Porque senão, realmente, os líquidos sim são diferentes, sim elas têm diferenças, mas a diferença demográfica não é suficiente. E tem o lado comportamental que é o que guia há muitos anos no marketing, né? E hoje a gente vive isso constantemente. Até porque a gente tem um portfólio lindo de marcas dentro de casa, que se a gente não fizer, a gente não constrói valor para a companhia. Total. Então a gente se pauta muito nisso. Total. E o consumidor, ele não compra uma marca só. Como a Cissa falou das ocasiões e tal, e às vezes, né, poxa, num dia você pode estar indo num jantar a dois, que você quer alguma cerveja para harmonizar, no outro dia você tá no churrasco com amigos. Tô na praia, eu quero sol. Exatamente. Então, tem para todas as ocasiões, todos os bolsos também. Também, eu ia falar disso. Também a questão da acessibilidade, porque tem marca mais de combate também ali, né, que tem preço realmente mais para brigar ali também no preço mesmo, né? Dentro do supermercado e etc e tal. Essa é a realidade comportamental que entra na demográfica, mas que é isso, né? E você quer tomar todos os dias, e depende qual. E o trade marketing, gente? Assim, o supermercado, que é onde no final das contas, o consumidor decide ali, né? Supermercado, até no aplicativo e etc e tal. O olhar de vocês pro trade, ele ainda representa um olhar muito forte ou é muito mais um olhar dentro de construção de marca e de awareness? As coisas não podem ser separadas, elas têm que ser juntas, né? Até porque quando a gente olha na nossa categoria, mais de 50% da decisão e da construção de marca, ela vem muito pelo ponto de venda. Pela presença, que é o physical availability, né? E você tem que estar lá do jeito que você comunica. Então, esse é um trabalho que a gente vem construindo ao longo dos anos e que a gente vem buscando como é que a gente pode ser mais efetivo, né? Porque não é só estar presente, é como estar presente. Eu te falo isso, até, desculpa te interromper, mas é porque a gente começou, até o nosso trabalho como Sotaque começou fazendo um produto que a gente criou chamado Trade Creator, que é isso, a gente leva um creator regional pro PDV. Então, tipo assim, sei lá, o supermercado do interior de tal lugar, o supermercado da capital de tal lugar, a gente leva ele não só para fazer a ativação de compra e ganho, mas para ele mostrar e até a negociação de gôndola, de espaço, de tudo mais, com o comercial, levando creators regionais lá para dentro. E eu falo tanto disso, e eu acho isso tão importante, assim, no movimento de compra mesmo, de decisão, e eu vejo pouca usabilidade desse produto até que a gente tem mesmo. E eu acho que o trade,
eu não sei, eu sinto que dentro de mim ele ainda pode ser muito revolucionário. Concordo 100%. E eu vou te dizer uma frase que eu costumo dizer que eu não quero viver no mundo encantado das marcas. Porque o mundo encantado das marcas, ele é lindo no PPT. A gente precisa trazer ele para a realidade. Ele é necessário, é estratégia. O que a gente constrói é super necessário. Essa semana eu estava num dos nossos maiores clientes, fiz um bate-volta numa cidade aí do Brasil, justamente para a gente conversar. Né, para explicar para onde a marca vai, a gente tem que estar muito próximo, né? Isso é fundamental. Porque o marketing direciona a estratégia, executa via campanhas criativas, assets criativos, mas tem um olhar adicional ali. E o que você pontua, o que você está trazendo, estou aprendendo aqui com você, até já brinquei anteriormente, mas nós vamos conversar. Eu acho que é isso. Como é que a gente está realmente se apropriando regionalmente, utilizando os melhores assets? E a gente tem uma oportunidade gigantesca ainda para construir. Não só de execução, a gente tem algumas ferramentas que a gente olha se está presente, se está na precificação que a gente sugeriu, se tem o espaço de gôndola que precisa, se o material de ponto de venda está lá, que a gente olha, né, para ferir. Mas tem o próximo passo. Né? E o próximo passo é essa proximidade que você está trazendo regional, que é fundamental. Até porque eu acho que às vezes pouca gente sabe, mas globalmente o ponto de venda é um dos principais meios de contato que constrói equity de marca, que constrói posicionamento, que constrói o quanto essa marca é valiosa ou não. A gente estava falando hoje de o quanto que o equity de marca é importante para quanto você vai cobrar, né? O pricing power, tem o brand power, que é tipo a medida de saúde de marca, e tem o pricing power, que está totalmente atrelado. A gente sabe por diversas categorias, pega a categoria de luxo. A pessoa quando vai comprar uma coisa de categoria de luxo, ela não quer um carro, ela não quer uma bolsa, ela quer aquela marca. Pode ser exatamente o mesmo carro, mas tirou o cavalinho, não tem mais tanto valor. Pode ser a mesma bolsa, tirou o emblema lá, não tem o mesmo valor. Então, quando você chega numa relação de amor com o seu consumidor, que ele ama a sua marca, por quê? Porque ela é relevante na sua vida, né? Porque qualquer marca, se ela não é relevante, se você não sente amor por aquela marca, vira uma relação transacional. O preço tá bom, eu compro. Não tá bom, não compro. Agora, quando eu amo, aí você faz absurdos. Aí você pega e investe, né? Você faz um investimento, porque, poxa, se você for pensar, a marca que retificou o seu nome, você acha que não vai ter uma relação diferente? Não, você jamais vai esquecer disso. Então, é marcante mesmo. Isso e outras coisas, Libertadores, né? Que quando você leva para uma experiência específica, a gente já levou pessoas para Amsterdã para viver, para conhecer aonde a marca nasceu. A gente levou o Gil para ir lá contar a história da marca. Você acha que isso não são coisas que ninguém esquece, né? São experiências que vão se tornar inesquecíveis na memória das pessoas e são experiências que são relevantes tanto para quem faz, para quem vive a experiência, quanto para a marca, quanto para quem proporcionou, os parceiros que estão atrás. Então, no fim, é um ciclo virtuoso de coisa boa que todo mundo vai querer. Se atrai melhores fornecedores, melhores talentos, melhores... Enfim, tudo, porque todo mundo quer fazer parte de uma história bacana e relevante e quer ter uma memória inesquecível para si mesmo. E vocês me marcaram muito com a ação de live marketing que vocês fizeram no Rio Pinheiros. Foi, assim, uma coisa fenomenal. Você foi? Não fui, mas eu vi tudo, acompanhei tudo. Acho que foi as meninas da Atenas que fez. Antes, As meninas da Atenas que fez, não foi? Eu sou Foi. apaixonado por elas. Elas são Eu maravilhosas. amo elas. São duas nordestinas que já sentaram aqui. Eu amo elas. E eu lembro que elas me chamaram. E a gente ia acabar de gravar. E foi logo na semana e eu falei assim, cara, que foda. E aí eu não pude ir. Acho que eu viajei, mas eu fiz questão de acompanhar. E aquilo me marcou muito, assim, eu achei muito legal. Eu ia perguntar para vocês a importância hoje do live marketing, desse contato próximo com o cliente, tanto de projetos proprietários de vocês, como de festivais. Como que vocês avaliam essa entrada, esse investimento? O que é que vocês buscam? Qual o KPI de vocês? Eu acho que tem vários, né? Primeiro, construção de marca, que é o brand power como um todo. Tem, obviamente, vendas, mas mais do que tudo tem essa proximidade que a gente trouxe e gerar uma experiência genuína e conexão com o consumidor. Porque, no fundo, o sonho de todo mundo é ter uma love brand. E para você ter uma love brand, não é simplesmente só fazendo de novo a volta ao filme do TVC e um post, 2 stories, né? Verdade. Não é sobre isso. É sobre um ecossistema inteiro onde você consegue, na ambição que você tem para aquele produto, acompanhar a jornada do consumidor e surpreender. E é nos momentos de que você acaba surpreendendo essas pessoas que você consegue captá-las mais. E aquele evento, ele teve um papel primeiro importante de ser muito diferenciado, inovador,
que é do DNA da marca. O segundo ponto importante é que a gente trouxe o espírito de Amsterdã para as pessoas. Então, a gente viveu e transformou ali embaixo, e aquela simbiose entre cidade, rio, você podia chegar que é muito de Amsterdã, né? Você podia chegar de bicicleta, você podia chegar de transporte público, você podia chegar de carro, você podia chegar de Uber, você podia chegar de várias formas. Tu tinha acabado de entrar, né? Tinha acabado de entrar, fazia um mês, foi super tranquilo. Eu tava fazendo a conta aqui, do texto falando, eu fazendo a conta. Deve ter sido facílimo. Não, a gente tinha deixado tudo maravilhosamente preparado. Só a reta final, só pra tirar o Mas você foi lá e lado. botou um monte de cereja no bolo que ficou legal, ficou legal. Foi um mês, foi animadinho. Foi uma chegada calma. Super tranquilo. E o que foi muito interessante disso tudo é que a gente conseguiu criar momentos que você explicava a marca. Então você tinha o mercado de pulgas, você tinha uma alusão a coffee shop, você tinha a Red Light Street, você tinha shows e mais do que Foi tudo, animal, a gente fez de forma inusitada, que foi a primeira navegação no Rio Pinheiros. Aberta para todo mundo. Foi. Com um DJ, foi maravilhoso. Que é aquela história que falou, que marca pra bailão. sempre. É. Que marca pra sempre. Marca pra É. sempre. Você nunca vai esquecer de uma marca por isso. Você navegar pela primeira vez. Mas eu acho que esse é o ponto, né? Pra você chegar, tem que ter muito. Como é que a gente constrói amor? Não é regando plantinha todo dia, né? Assim, de novo, relacionamento é relacionamento, não importa do que a gente tá falando. E marca é a mesma coisa. Vai lá, você faz um negócio que a pessoa não esqueceu, aí você vai lá, faz outra, você faz outra, você faz outra. E quando você vê, poxa, aquele grupo de pessoas, seja uma comunidade específica ou, né, as pessoas em geral, vão olhar e falar, poxa, Amstel, eu fiz isso daqui legal, isso daqui legal, isso daqui legal, tanta coisa legal, eu amo Amstel. Então, acho que é aí que você chega nesse status, né? E a gente trabalha muito junto por isso, porque do mesmo jeito que ela tá preocupada com as nuances regionais dentro do Brasil, eu também tô preocupada em a gente ter uma marca que seja relevante para os países. Não adianta fazer, né? Gente, que loucura cuidar de uma marca globalmente. São mais de 85 países com gente, uma isso marca. É uma loucura. Hoje. Então, mas como que tu divide teu tempo pra cada país? Pela média ponderada. Então ela ganha muito do meu tempo, porque o Brasil é o maior país do mundo. Porque tu mora aqui no Brasil. Isso, por isso que eu tô aqui, inclusive. Né? Então, tipo... Também é inusitado. Então... Pra Heineken, o headquarter que a gente chama, onde estão todas as marcas globais, é Amsterdã. Meu time tá todo lá em Amsterdã. E eu tô aqui. Por que eu consegui ficar aqui? Porque o Brasil é o maior país do mundo pra marca. E que orgulho a gente ter uma brasileira como marketing global, né? Pois é, uma mulher brasileira. Caraca. É demais, né? É demais. E quando a gente fala global, sei lá, a gente imagina, mas não imagina que é tão global assim. É bem global, 85 países, pô, é gente pra caramba. Tem, às vezes, quando o país é muito legal, mesmo se ele seja pequeno, a gente dá uma mega atenção, porque eles são muito legais. Tem país muito, muito legal, mas que comparado com o Brasil, não faz muita diferença pro total do volume. Mas... Caraca, Van, parabéns. Mas Parabéns por isso. A gente vai pela média ponderada, porque somos humanos, né? E o dia só tem 24 horas. Mas a vontade é de, nossa, que legal, tem um negócio ali feito nesse país, nesse aqui. E a gente troca muito. Então, às vezes eu vejo uma coisa na África do Sul que eu acho que pode servir de inspiração para a Cissa. Muita coisa do que ela faz eu também mostro para os outros países. Então, isso vai rodando essa rede de inspiração. Van, então tava na tua gestão quando vocês entraram no Big Brother? Foi. Foi. O comecinho da minha gestão. Disso. Por que vocês entraram? Ela entrou no evento do Rio Pinheiros, assim, tipo, toma pra você, faz aí. Tu entrou no Big Brother. Eu entrei no Big Brother. Você vê uma forma boa de quem pega a marca. Maravilhoso. Inclusive eu vou entrar, ser parceiro agora também num negócio assim, super de boa. Super fácil. Vai lá e brilha. Mas eu tava sempre ali, se qualquer coisa eu tô aqui, né? Tipo, mas porque eu tenho pouca coisa pra fazer, né? Eu tenho que cuidar de 80 e alguns países, mas eu tô aqui, conta comigo. Ela foi ontem pro escritório, que a gente vai uma vez por semana no escritório, ela sentou na minha frente alguma hora e falou assim, Van, pelo amor de Deus, a gente fala mais por Teams quando você não tá aqui, porque a gente não conseguiu nem se trocar. Gente... Mas me fala, aí por que vocês entraram com a Amstel no Big Brother? Bom, a gente estava naquele momento, era um momento de expansão nacional. A marca tinha começado a ser vendida no Brasil em 2015, regionalmente, então no Sudeste, no Sul primeiro. E a marca estava expandindo a distribuição dela para o Brasil inteiro. E aí, a gente queria uma plataforma que fosse grande o suficiente. A gente gosta de dar, eu brinco que dá um passo maior que a perna.
porque aí a gente chega lá, entendeu? Então, quando a marca estava começando, no Nordeste ela era nova, ainda muito pequena. E o Big Brother ajudou ela a chegar chegando, Foi entendeu? mesmo. Porque daí chegou... Eu conheci a marca pelo Big Brother. Então. E aí a gente tinha muita notícia pra falar né, do puro malte, da receita puro malte, da levedura holandesa. Pô, a gente manda a levedura holandesa pro mundo inteiro, pros 85 países. Marcou muito. Por o malte, levedura holandesa, tinha outra coisa. O IM, né? O IM puro malte, levedura YM. holandesa, puro malte de Amsterdã, né? Exatamente. E aí tinha Eu lembro do joguinho, eu acompanhei tudo. Gil ganhou tudo. Então, mas você vê, o Gil ganhou ali, naquele primeiro Big Brother, a viagem dele numa ativação. Verdade. Prova do líder pra Amsterdã. Que depois a gente fez essa viagem e virou um conteúdo. É porque foi na época da pandemia. Então, acho que aquele Big Brother todo mundo assistiu. Porque você Foi, ficava em casa. Foi. Então, dos outros, confesso que eu não acompanhei tanto, apesar de ter um público muito grande. Mas aquele Big Brother, Juliette, Gil e tal, foi um Sim. Big Brother que eu acompanhei muito. E foi ali que eu conheci mesmo a marca. E fui impactado por ela. E fiquei com vontade de consumir. E aí, hoje, eu até queria falar sobre isso, assim. A importância de participar de um reality que fala pra todo o Brasil. Como que você consegue levar a cultura forte de vocês, que é uma cultura mais nichada, né? Tem um olhar mais de... Não é uma cerveja pra todo... É pra todo mundo, no sentido de produto, mas assim, ela fala com uma voz muito clara da liberdade, de quem você é, né? De você colocar realmente isso tudo. E vocês entraram num programa que é um programa muito massivo, e vocês conseguiram trazer, ao mesmo tempo, esse I am, né? What I am, né? Eu sou o que eu sou. Qual que é a maior dificuldade de você falar pra todo mundo, mas sem perder a sua essência? Eu acho que no fim o posicionamento da marca, quem não quer ser quem você é, né? Assim, é tão ruim quando você não pode ser quem você é, que você não pode se sentir à vontade. A gente fala, né, que às vezes você não se sente nem à vontade com a sua família, mas com seus amigos é onde realmente você tá sem nenhum filtro ali. E eu acho que isso vai para além a diversidade num sentido mais amplo da palavra. Tanto de comunidades específicas, quanto de personalidades específicas. Eu sou mais expansivo, aí eu sou taxado de talvez mais agressivo. Eu sou mais quietinho, daí eu sou taxado de que não tô dando importância. Não, cada um pode ter o seu estilo, sua personalidade. E o Big Brother nada mais é do que uma junção de pessoas que nunca se viram, com personalidades completamente distintas, e que aí é fogo no parquinho, né? Mas quem ganha o Big Brother? Quem navega melhor pelas diferenças, quem consegue estar nessas situações desafiadoras de diferentes personalidades e navegar com menos conflito ou de um jeito que cative mais o público. Depende, né? Cada ano tem um perfil de ganhador, mas navega quem sabe lidar melhor com as diferenças e que aceita melhor esse grupo tão multicultural e diverso. Acho que foi um momento muito bom para a Amstel na época, continua sendo, né? Também, né? Todos os anos a gente tá junto deles desde então. E ajuda, quando a gente fala em construção de marca, a gente fala de 3 pilares, né? Um é a saliência, o quanto que você tá presente nos olhos das pessoas, né? Onde elas te veem, se elas te veem com frequência. Tem a diferenciação, então o quanto você é diferente do restante das marcas que tem aí. E o quanto você é relevante, que é a palavrinha que a gente estava falando até agora. E eu acho que a Amstel, com o Big Brother, ela ticou a caixinha da saliência. Ela já vinha fazendo um trabalho relevante, ela já tinha uma diferenciação por ser a marca que democratizou o puro malte, por ser a marca que é internacional, né, dentro do mercado de um preço mais acessível. E aí o Big Brother veio para ajudar na caixinha de saliência, mas eu não sei, aí Cissa depois... Não, mas é isso E o mesmo. retorno é absurdo mesmo, assim. Na realidade, você tem muita visibilidade, né? Um asset é um momento de mídia onde você olha, inclusive, quando você olha anual, a busca sobre Big Brother é maior do que sobre Natal. Nossa. Ou seja, é um tópico cultural muito relevante. Então, estar presente ali tem muito sobre essa saliência, tem muito sobre essa visibilidade que a gente quer buscar e que a gente precisa como marca, né? Que vem se construindo aí. Além de tudo que a Van trouxe aqui sobre a essência da marca, né? Mas tem um papel fundamental sobre estar presente, sobre o mental availability, porque você consegue construir essa constância, essa linearidade durante esse período muito importante para a gente de vendas, que é o verão.
e para depois você conseguir gerar conversão no ponto de venda que precisa estar ali quando você volta sobre o ponto de trade, estar presente. Então, essa junção é muito importante. Então, é um asset de mídia hoje muito importante para a construção da marca. Muito legal. Eu quero finalizar perguntando sobre marketing de influência. A importância, assim, primeiro eu queria entender a visão, vocês estão há muito tempo no mercado, né? A visão da mudança dos últimos anos em relação ao marketing de influência. Acho que a gente primeiro aprendeu, a gente ainda está aprendendo, mas assim, a gente aprendeu a trabalhar com os primeiros influenciadores, eles tinham um tipo de KPI que a gente olhava, hoje a gente percebe que eles se tornaram muito creators, emprestam um conteúdo nativo digital para as marcas na construção de comunidades, também a gente usa muito eles no Dark Post, trabalha muito esse tipo de conversa, de diálogo. Hoje, na opinião de vocês, como é que foi essa cronologia da influência e hoje qual o momento que a gente vive da influência? Eu acho que olhando a evolução, a gente começou trabalhando com os influenciadores como a gente trabalhava com celebridades em campanhas, né, lá atrás, né, um endosso, e aí as marcas, né, naquela época do começo, queriam muito imprimir a sua voz na boca do creator, né, aí eu acho que a gente passou por uma fase onde as marcas começaram a entender que o creator, ele que sabe falar com a sua comunidade, e você tem a sua mensagem, mas vai ser a partir da personalidade, do sotaque dele, digamos assim, né? Da linguagem dele. E eu acho que a gente está indo para um caminho que, ao meu ver, quando você contrata um creator, está acontecendo um co-branding. Uma junção de duas marcas. Então, tanto do ponto de vista da marca, mas também do ponto de vista do creator, é muito importante que ele se enxergue como uma marca. Porque quando você está associando a marca Amstel a algum creator, tudo que ele fala, tudo que ele, como ele se posiciona, tudo que ele vende, também faz diferença e impacta e respinga na marca Amstel. Hoje, se acontece alguma coisa com algum creator, com alguma pessoa pública, as marcas que a opinião pública, por exemplo, não concorda ou não acha certo e tal, as marcas que os apoiam são atacadas diretamente. Então, eu acho que eu vejo hoje essa relação creator e marcas como uma relação cada vez mais marca e marca. Então, o creator é uma marca. Então, a forma como se posiciona, a forma como se porta, as coisas que vende, o quão correto é tudo, né, dentro do bastidor também do creator, tudo é super importante. Não é mais só a audiência, ele não é um canal de mídia, né, onde, eu, sei lá, tem X milhões de seguidores, eu quero esses X milhões. Não, é uma parceria de duas marcas. E eu acho que a gente em Amstel tem uma forma de trabalhar que eu acho muito bacana, que é também o que é relevante para ele, né? Assim, como é que eu posso entrar no que é relevante para aquele creator? E a gente fez uma parceria com a Pablo, onde ela tinha um sonho de gravar um DVD. E a gente falou, então vamos realizar esse sonho. Vamos realizar isso. Mas como é que eu posso fazer para também contar minha mensagem, para contar o que a marca precisa? E aí, obviamente, ela se torna muito mais receptiva para a marca, para os inputs. No final, ela decidiu chamar o DVD dela de I Am Pablo. Foi no ano da campanha. E a Dona Amstel, que é como a comunidade LGBT chama a marca que eu amo, a Dona Amstel foi tipo, agradecida durante todo o DVD, enquanto ela estava fazendo a transmissão do DVD. Então, é ganha-ganha, né? Eu enxergo assim, são duas marcas que tem que ter sinergia, que tem que ter conexão, e que co-criar, né? Co-criar juntas, e tem que ser uma relação relevante e de vinda, assim. Muito legal, muito legal. Eu acho que só adicionando um pouco do que a Vã falou, eu acho que a gente tem que também entender que nem sempre a gente vai trabalhar com grandes nomes. Porque os grandes nomes, você vai ter muito do impacto que você tem e você nem sempre vai conseguir, pelos orçamentos, você ter algo perene, porque a conversa ela tem que ser contínua, né? Não é uma conversa de um momento só, não é o que a gente brinca de voo de galinha, né? Então aí entra uma comunidade que são os micro-influenciadores que a gente chama hoje, que eu acho fundamental, que são pessoas que têm legitimidade, que é o boca a boca na verdade. Antigamente, eu trabalhei muito tempo fora e a gente tinha um dado lá fora, aqui no Brasil realmente eu não sei, eu já procurei e não sei, mas que mais de 3/4
das informações que a gente recebe, que as pessoas acreditam que tragam mais credibilidade, vem do boca a boca. E influenciador e a mídia social hoje é um pouco desse boca a boca. Tem um estudo que os micro-influenciadores geram proporcionalmente 22 vezes mais conversão do que os macro. Olha só, e aí no fundo... Proporcionalmente, obviamente. Por quê? Porque eu me identifico. Quando a gente coloca os grandes nomes de influenciadores, que ainda bem que chegaram lá, você faz e você passa uma grande mensagem. Mas quando a gente quer estar gerando a verdade A conexão. ali, a conexão... A construção de comunidade, né? E a proximidade é fundamental. Então é nessa pirâmide, né, que a gente faz dos micro e dos macro, dos betas, enfim, cada um tem seu nome. É muito importante a gente garantir essa consistência. E aí, nesse caso, volta o que a gente falou sobre regionalismo, mas fala também sobre os fandoms, com quem realmente você tem mais afinidade. Porque não adianta eu achar que eu vou falar com uma pessoa que para mim fala e que talvez para você não fale nada e para você não fale nada. Então, como é que a gente constrói isso? E essa é a estratégia deliciosa. Porque daí você precisa entender, a gente fala que hoje falam que são os squads, nada mais do que um grupo de influenciadores que você vai acompanhando e você vai dando esta liberdade, porque senão fica doído e duro e não faz o menor sentido. E não tem tração, né? E para mim, o que é mais importante, que eu sempre falo quando a gente vai briefar, eu brinco com o time, que assim, você precisa falar quais são os do's, mas o mais importante é quais são os don'ts. E depois deixa criar. É isso, porque eu tenho que falar, se você falar isso daqui, e é muito difícil esse exercício, né? Porque a gente só quer falar, tem que falar, isso aqui você não pode falar, porque fere completamente a marca. E a gente precisa investir o momento de explicar para esses influenciadores, pouco importa o tamanho, o que é a marca. Para ser genuíno quando eles falarem. E gerar uma verdadeira conexão. Então, é uma... E essa economia que vem crescendo muito, ela vem e ela vai cada vez mais evoluir e a gente vai começar a trazer mais relevância, mais assertividade. Mais diálogos e conversas. Mais diálogos e conversas. E a marca vai sair daquele pedestal que a gente tem. Muitas vezes a gente coloca a marca no pedestal e a gente desce e começa a estabelecer essas conversas gostosas que nem a gente está tendo aqui. Porque são pessoas falando para pessoas. Caraca, gente. E um dado muito legal é que o Brasil é o país onde as pessoas são mais influenciadas por influenciadores do mundo. Então, eu fiquei até surpresa, mais do que a China. Eu imaginei que a China fosse talvez mais forte que o Brasil. Não. Então, acho que a estratégia de influenciador é super e tem importante. dado, eu até falo, eu faço um roadshow, eu vou nas agências, nas marcas, chama Fala Sotaque, eu levo informações de influência regional. E tem um dado que eu acho que é 80%, depois eu vou te falar o número certo, eu acho que 82% das pessoas acreditam que influenciadores regionais influenciam ainda mais elas do que nacionais. Mas Sim, claro. Com certeza. Um número muito forte. Meninas, foi um prazer imenso conhecer vocês. Foi demais, Foi sério. Já acabou? foi delícia. Já acabou. Ah, não acredito. Vamos mais um pouquinho. Não tem pedibis de show? Eu ficaria horas conversando com vocês. Verdade, eu quero que vocês voltem aqui pra gente conversar mais. Voltarei. Cuidado Isso. que você pede, a gente volta. Ah, minha filha, mas eu tô falando sério isso. Obrigado por tudo, tá? Eu tenho certeza que vocês também amaram, porque eu ficaria aqui algumas horas só aprendendo. Foi demais, gente. Esse episódio foi realmente muito especial. Muito obrigado e até a próxima.